Fala pessoas, 11/8, sexta-feira, e vamos conversar sobre a falta de amor, que aparentemente tem gente que não tá gostando do governo Lula. Olha o absurdo, né, como o Mark Ruffalo critica Lula por falta de ações concretas na Amazônia, me parte o coração partido. O governo do amor partindo no coração das pessoas, fez até textão no Twitter, várias postagens, né? Falou que o Pedro Gustavo é melhor, que o Lula não tá sabendo o que tá fazendo e falou que mesmo assim, né? Falou que o Lula é um herói pra ele, mas tá decepcionado, tá? E não é, as coisas vão ficando mais complicadas. Pô, o recado de Emmanuel Macron a Lula, que também ficou outro muito decepcionado. A imprensa brasileira tratou com ligeireza a ausência do presidente francês Emmanuel Macron na cúpula da Amazônia. O assunto foi abordado como se ele houvesse desprezado a reunião no qual seu país tem interesse direto, uma vez que a totalidade do território da Guiana está na região amazônica. Não foi desprezo, mas recado a Lula, hoje visto no Ocidente como parceiro de Vladimir Putin, o invasor da Ucrânia que atenta contra o direito internacional com a mesma frequência com a qual o presidente brasileiro comete erros de português. Você vê que vai começando a ganhar corpo, né? As críticas ao Lula, ainda mais por estar próximo ao Putin. Compra de diesel russo pelo Brasil salta de 18 milhões de dólares para 1,5 bilhões de dólares, tá? Compra de diesel russo pelo Brasil salta absurdamente aí com o governo Lula. Por que será? Né? Estranho. Brasil não tem que sufocar a economia de nenhum país só porque o Ocidente quer, tem que comprar diesel barato igual ao russo. O pessoal da esquerda gostando. Nosso presidente não bate continência para a bandeira americana e não é lambibotas do tio Sam. Mas e do Putin? Temos que perguntar, né? E o Doug fala, BR financiando a guerra indiretamente. É triste o caminho que esse país está trilhando, né? Pois é, a gente falou aqui, né? Enquanto as economias do G7 buscam caminhos e medidas para asfixiar a economia da Rússia e cortar as possibilidades de financiamento da guerra, o comércio de diesel entre os russos e o Brasil explodiu em 2023. Só que a gente tem que falar, ó, opção diplomática do Brasil frustrou potências ocidentais. A posição brasileira na guerra, ainda sob Bolsonaro, deixou as potências ocidentais preocupadas. O temor de americanos e europeus era que os gestos do governo do ex-presidente pudessem ser interpretados como um apoio ao Kremlin, né? E é uma coisa que eu falei. E aí muita gente da direita começou a admirar o Putin, admirar o PCO, e ficou uma coisa bizarra. O Brasil, a direita brasileira se tornou um negócio assim completamente bizarro. Foi a um extremo aí do espectro político e encostou do outro lado. É uma coisa que acontece muito, que o espectro político, na minha opinião, ele é circular. Tem que ter muito cuidado para você não, do nada, se tornar um vermelhinho. Polícia tem que saber diferenciar bandido de pobre. Diz Lula sobre morte de menino no Rio, né? Pois é, e polícia tem que saber diferenciar e algumas pessoas que eu conheço também, né? Porque teve gente que tinha que diferenciar entre político e bandido, e na eleição passada votou em bandido, né? Acontece muito isso aí. Eu fiz essa postagem no Twitter, que o Brasil em 4 imagens. O que eu fiz? Fui lá no Choquei, né, e vi essa postagem. Governo Lula anuncia o fim da isenção de importação de encomendas de até $50, feitas em sites de vendas como Shein e Shopee. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aí a Secom apareceu, disse que não é bem assim, que a isenção ainda fica, mas o que vai ter é os 17%, né? Um papo assim, vai ter isenção, mas ao mesmo tempo não vai ter isenção, é uma coisa assim meio confusa. Você sabe que uma coisa eles falam que ia ter aí uma parceria com a AliExpress, Shopee, Shein, do nada não tem mais, você não pode confiar em quase nada. Como a Janja falou, as taxações não são para o consumidor e sim para as empresas, com certeza, né? Com certeza, mas o que eu queria mostrar para vocês é as respostas dessa postagem, que eu acredito que seja de um entendimento muito simples, né? Eu não entendi P nenhuma, respondem. Aí já começa a ver o nível do Brasil. Isso é bom ou ruim? Vi várias pessoas não gostando disso e outras gostando. Não sabe dizer. Como é que é? Vamos lá, alguém entende disso? Isso é bom ou ruim? As pessoas não sabem nem o que pensar. Sabe qual o problema aqui? É quando a Choquei vem e coloca o Lula sorridente, né? Aí você fica assim, as pessoas que são, né, os jovens de esquerda que ficam, né, vendo essas páginas e lacrando, fala, pô, mas eles botaram a foto do Lula sorrindo, quer dizer que é bom ou ruim? Não sei. Essas pessoas votam. Esses jovens votam. Na verdade,
Teve até ministros pedindo, né, para eles votarem. E aí você vê a diferença. A diferença é que o nosso voto vale o mesmo que essas pessoas que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Pagar mais imposto é bom ou ruim, né? Lula diz que é inaceitável votar em Bolsonaro, figura grotesca. O presidente Lula voltou a chamar Bolsonaro de mentiroso e negacionista, além de acusar o ex-presidente de pregar o ódio e falou que contava 11 mentiras por dia. Um grande absurdo. E fica aí, né, sempre buscando o governo passado para os problemas. Lula voltou a criticar nesta quinta o uso da máquina pública pelo ex-presidente Jair durante as eleições do ano passado. 300 bilhões jogados no ralo para ver se comprava voto, tentando corromper a Polícia Rodoviária Federal para não deixar pobre votar. 300 bilhões, será que foi tudo isso mesmo? Pelo visto não deu nada certo. Acreditamos, né? Acreditamos nisso aí. Agora, eu sei que teve muito artista aí que ficou bastante rico, né? Algumas leis é que aparecem. Por isso que eles falaram, não, tem que votar desse lado. Você vê quantas pessoas na mídia. O Brasil é claríssima a situação. Claríssima a situação. Infelizmente, pessoas como a gente viu lá, que não sabem nem o que está acontecendo, não entendem nada e ficam perguntando como eu devo agir? É bom ou ruim pagar imposto? Esses aí que dão forma ao Brasil, né, de certa forma. Silvinei Vasquez passa mal em depoimento à PF e nega interferências nas eleições de 2022. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que está preso depois da Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira. Como é que eu posso explicar? Eu não sei exatamente se teve algo assim concreto que ele fez, tá? Mas ele tinha um posicionamento político claro e por isso está sofrendo. E ele deve ter passado mal porque ele nunca imaginou que no Brasil ter um posicionamento político ou tentar fazer o certo e acabar sendo preso. Silvinei Vasquez segue para Papuda após depoimento à PF. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal prestou depoimento à Polícia Federal por suposta interferência no segundo turno das eleições. É isso. Bandido que é bom não vai preso. Na verdade, estão soltando e inocentando vários. Agora, quando o cara é aí da lei, o cara vai preso. O triste fim da CPI do MST. O governo Lula consegue substituir 7 parlamentares e conquista a maioria do colegiado que dava dor de cabeça ao Palácio do Planalto. E eu não trouxe aqui por meus motivos, né? Mas teve muitos relatos, pessoas que foram na CPI do MST falaram coisas bem pesadas, pessoas bem humildes, tá? E aparentemente não serviu de nada. A derrota da oposição começou a ser desenhada na manhã de hoje, quando o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anulou o requerimento que já tinha sido aprovado pelo colegiado para convocar o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A CPI também tinha decidido convocar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o líder do MST, João Pedro Stedley. A sessão de hoje foi cancelada e os parlamentares não decidiram se irão manter as convocações. CPI do MST deve acabar na próxima semana e sem aprovação do relatório, afirma o relator Ricardo Salles. Trabalhos da comissão poderiam ir até 14 de setembro, mas a mobilização do governo com o Centrão para alcançar a maioria esvaziou as sessões. E por isso que eu falo, é muito dinheiro, é muito poder e eles conseguem moldar praticamente tudo. E a CPI parecia que estava pegando corpo, né? Agora você vê, eles foram lá, falaram coisas pesadas, são pessoas humildes, provavelmente não vão ter segurança, vai saber o que vai acontecer com essas pessoas e nada vai acontecer. A CPI do MST, Paulo Teixeira responsabiliza Lira e isenta o governo pelo cancelamento do depoimento de Rui Costa, né, tirando aí a culpa, colocando nas costas do Lira. Só que, sinceramente, né, eu acho que é uma grande pena, mas a gente falou, CPI na maioria esmagadora das vezes não dá resultado, por mais que coisas bem pesadas foram ditas lá, e é isso que a gente tem aí. Você vê que as derrotas vêm a cavalo, né? Acordo partidário e emendas são determinantes para a aprovação da agenda do governo. Avalia diretor da Quest, a CNN. Você vê, né? E hoje eles falam essas coisas, não? Emendas são determinantes, né? Como se fosse algo extremamente normal. O executivo dando dinheiro aí ao máximo para conseguir passar as suas coisas e até mesmo dar rumo às CPIs, né? Bolsonaro faz piques de 100 mil para a viúva de policial morto no Guarujá. Olha só, o dinheiro, pelo visto, está sendo bem gasto, né? Porque a maioria da mídia vai sempre pensar do lado do bandido. Aí o Bolsonaro pegou o dinheiro que provavelmente veio do Pix do pessoal e fez aí uma boa ação, né? Mas é claro que o Luciano Tel ali embaixo está dizendo, Bolsonaro pagou o imposto ITCMD sobre essa doação. Eu falo para você, esquerdista é assim, ele chega assim, e esse dinheiro aí, meu, o que você vai fazer com esse dinheiro aí? Será que você não tem que pagar o imposto? Será que esse dinheiro seu não tem que ser colocado ali, querendo
mandar no seu dinheiro. É sempre a mesma coisa, só que aí o pessoal responde. A isenção do ITCMD em São Paulo é de mais de 79 mil reais. Foram 2 Pix de 50 mil. Não precisa ser um gênio para deduzir que é um no CPF da mãe e o outro no do bebê. Desse dinheiro, o Estado só toma uma parte quando for gasto. Espero que o senhor não seja um advogado tributarista, né? Esperamos mesmo, porque o Estado é isso aí, né? Vai pegar o dinheiro de qualquer forma, mas não quando vai passar aí o dinheiro para as pessoas, é só quando ela for gastar, que também vai ser bastante, né? Luciano Huck é criticado após doação michuruca para a Criança Esperança. Deveria ter vergonha, olha só, falando em doação, o apresentador mostrou o comprovante do Pix ao vivo, mas o valor não agradou o público, todo orgulhoso. Olha, 10 mil reais. No Twitter, porém, o público achou a quantia baixa. Rumores apontam que o apresentador lucre milhões anualmente com seu salário na Globo. É mensalmente. Isso sem contar os projetos de publicidade que fecha. 10 mil é pouco, ele pode mais, disse um usuário da plataforma. Só isso? Por isso é rico, comentou outro. Deveria ter vergonha de ter mostrado esse valor ao vivo. Não paga nem uma cueca que ele usa, hipócrita. Alfinetou mais um telespectador do Domingão. E aí eu falo pra vocês, você acha que o Luciano Huck tem quanto? Faz quantos anos que ele tá na TV? Vai fazer uns 30 anos já. Ganharam aí muito. Já vem de família rica, advogados ricos. Quanto você acha que ele tem de dinheiro? Procura aí, faz uma busca. Luciano Huck, né? Quantia aí, quanto ele tem de dinheiro, as posses. É bilionário e paga 10 mil. O Bolsonaro não é bilionário e deu aí 100 mil para quem realmente, né, tava aí precisando. Moraes virou o Moro do Supremo ao usar contorcionismos jurídicos. Lá vem o pessoal batendo no Moro. Tá comparando o Moraes com o Moro, dizendo, né, que é uma nova Lava Jato, com esse negócio de inquéritos, né? Eu tô só olhando, o pessoal tá tendo coragem. Moraes inova ao definir que críticas à maquininha é atentada contra a democracia. O Guzo, a gente já sabe que realmente tem a coragem aí. A gente vê aí muitos portais. Moraes manda redes sociais enviar a PGR publicações de Bolsonaro. Lembra aquele papo lá? Ó, queremos todo mundo que segue o Bolsonaro? Mudou. Agora quer ver os retweets de algumas pessoas, tá? Moraes determina que redes sociais informem ser denunciados por atos golpistas, seguiam e compartilhavam publicações de Bolsonaro. Vamos ter que ficar de olho até o que é da RT. Antigamente o RT era tranquilo, agora vai saber com as novas regras do Brasil. Só que sabe o que é o mais legal? Deve ser por isso que a imprensa tá ficando esperta. Olha isso aqui muda muito, cara. A imprensa pode ser responsabilizada por declarações de entrevistados desse STF. Prevaleceu o voto de Alexandre de Moraes. Segundo ele, a liberdade de imprensa deve ser consagrada a partir de um binômio. Liberdade com responsabilidade. Só que o que acontece? Tá lá, o pessoal vai entrevistar alguém. Aí o cara começa a falar que fulano fez crimes tal, fez aquilo outro, né? E aí, se a pessoa consegue processar não só o cara que falou, mas também a empresa. Então o que isso aqui serve? Imagina assim que aparece alguém denunciando crime de um político. Ele começa a falar na entrevista, para uma TV, para um jornal, o que for. E esse jornalismo, essa TV mostrar isso aí, com essas denúncias, pode ficar complicado. Então o que acontece? A mídia vai ficar preocupada. Pô, o cara deu várias denúncias lá de crime, de políticos. Será que a gente coloca isso no ar? Eles vão pensar 2 vezes em colocar no ar. Ou seja, é uma forma de você, vamos dizer assim, controlar a mídia. É uma regulamentação, né? Via proxy, uma coisa assim, né? Inteligente até. Olha só que interessante. Por isso a mídia vai ficar meio chateada, talvez. Nunca se espera muitas boas coisas do Brasil, né? MP instaura ao menos 4 inquéritos para apurar conduta de PMs na Baixada Santista. E aí a gente vê, né? Vamos ver aí o pessoal cada vez mais perseguindo policiais, porque o Brasil é... Eu não sei se vocês já notaram. É um grande inferno, né? A gente mostrou aí a opinião das pessoas que não conseguem interpretar se imposto é bom ou não, né? A gente não consegue aí ver aí muita gente apoiando o que é certo nas redes sociais. Tem bastante gente, eu sei, mas não deveria existir absurdos. Eu leio absurdos todos os dias. O Pix vai ser taxado? Veja o que diz o presidente do Banco Central. E aí ele falou que não, né? Só que eu tenho que pensar o seguinte, se está sendo questionado,
olha, dá pra pensar que pode ser realidade em breve, tá? Filha de mulher que morreu enquanto pedalava em BH é achada sozinha em casa. A polícia militar encontrou na tarde desta quinta-feira uma menina de 3 anos sozinha em casa na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a corporação, a criança é filha da mulher que morreu enquanto pedalava na madrugada passada. Eu só vou trazer essa notícia aqui porque eu li. Claro que é preocupante a menina de 3 anos sozinha em casa. Ela foi encontrada, né? Provavelmente está a salvo agora. Só que eu pergunto, o que aconteceu com a mulher? Como eu faço aqui, eu leio todos os comentários. Eu falei, vamos ver como as pessoas perguntam, as pessoas se indagam. O que está acontecendo? Não achei nenhum comentário em centenas, né? Se indagando, perguntando o que aconteceu com a mulher. E eu postei no Twitter, 2 ou 3 pessoas ficaram ligadas, mas hoje em dia ninguém sabe. E por isso que eu falo pra vocês, a esquerda vai controlar o mundo muito tranquilamente. As pessoas não questionam o que é importante mais. O Alibaba da China registrou seu maior crescimento de receita trimestral em quase 2 anos, impulsionado por um festival de compras no meio do ano que atraiu consumidores em busca de pechinchas, em meio a um ambiente econômico sóbrio. E eu falo pra vocês, isso aqui foi o desespero da galera, com certeza do Brasil, né? Pensando assim, vamos comprar logo antes que taxem. Olha, quase certeza, muitas compras. Eu fui um deles, eu não sou bobo, vai taxar em breve. Então, muita gente fez. E para finalizar, Kim Jong-un demite o seu principal general e ordena que o exército se prepare para a guerra. A crise dos mísseis, que agora não é Cuba, é do outro lado do mundo, mas esses caras querem começar uma guerra aí, né? E vamos ficar de olho, porque não é brincadeira, por mais que seja ali, né? Um país pequeno. Mas imagina a Coreia do Sul como tá, né? E os doramas. Pois é. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Se puder, ajude o canal com o link da Amazon. Clique, navegue e compre. Ajuda muito o canal. Se puder também, tem o Pix, porque o canal não é monetizado por N motivos. Vocês sabem. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente se fala em breve. Até mais.